A influência lemuriana. Tradução para o português por Felipe Lefil, wildeldorado.com. Nota: esta sessão foi feita para um grupo privado do Japão em 1993, durante sua visita à cidade de Sedona, no Arizona. Saudações, eu sou Germaine. Gostaríamos de começar dando-lhe um pouco da história de Sedona, e você certamente poderia considerar uma história antiga. Durante o período de tempo que você conhece como Lemúria, a área de Sedona era uma série de ilhas. Agora, consideraríamos isto como a antiga Lemúria. Durante este período de tempo, havia muitos tipos diferentes de seres que habitavam o seu mundo. Havia alguns seres físicos como vocês, mas também havia muitos seres em diferentes realidades dimensionais. Era uma área muito povoada em muitos níveis dimensionais diferentes. Dentro dos penhascos que você vê aqui agora, naqueles dias antigos, havia habitações, interdimensionalmente, onde muitos desses seres viviam. Mesmo agora, alguns desses seres ainda vivem dentro dos penhascos. Os humanos os veriam como formas espirituais. Eles não pareceriam físicos para você. E para eles, você é igualmente alienígena. Durante o último período dos dias antigos da Lemúria, as civilizações daqui foram pacíficas por longos períodos de tempo. Mas no final da civilização lemuriana, os seres estavam cientes de que algum tipo de mudança dramática estava chegando. A consciência lemuriana foi mantida viva. Agora, o fim da civilização lemuriana ocorreu ao mesmo tempo que o fim da civilização Atlante, mas mesmo que a civilização física tenha terminado, a consciência da Lemúria nunca desapareceu. Ela é mantida viva na terra do seu planeta para que você nunca esqueça o seu passado antigo. Todos os povos indígenas, os índios nessa área do mundo, Estados Unidos, América do Sul, Canadá, são os portadores de memória da civilização lemuriana. Eles têm memórias dos antigos caminhos bloqueados dentro deles. Mesmo que essas memórias permaneçam bloqueadas, a energia em si é sentida no planeta. Um dia essas memórias serão desbloqueadas. Perto do fim da civilização lemuriana, os seres físicos estavam conscientes de que haveria uma grande mudança na geologia da Terra. Houve uma decisão de que todo o conhecimento precioso da Lemúria deveria ser de alguma forma armazenado na Terra para uso posterior. Por cerca de 300 anos antes do fim da civilização lemuriana, esses seres físicos começaram a se preparar para um cataclismo. Eles começaram diferentes formas de armazenamento de registros. Uma coisa que eles fizeram foi programar o que eles chamavam de cristais semente. Estes cristais semente são programados com o conhecimento da antiga Lemúria. Eles estavam espalhados por todo o seu planeta. Alguns desses cristais foram colocados em áreas do seu mundo que eram ricas em crescimento cristalino. Dessa forma, os cristais semente poderiam programar os cristais que cresceriam ao longo do tempo. Então essa foi uma maneira pela qual a informação lemuriana foi preservada. Outra maneira foi a criação de histórias documentadas em hieróglifos em paredes ou em tábuas de pedra. A maioria delas ainda é mantida escondida nas profundezas da Terra. Agora, antes que as mudanças na Terra acontecessem, muitas pessoas se ofereceram para ir profundamente para dentro da Terra e esperar até que as mudanças na Terra tivessem diminuído. Uma vez que as mudanças na Terra se estabilizaram, sua missão era então vir do interior da Terra para o planeta e começar a semear esta civilização. Muitos de seus povos nativos na Terra têm mitos antigos que dizem que eles emergiram através de um buraco na Terra. Várias tribos nativas americanas afirmam que seus antepassados estavam dentro da Terra e em seguida saíram para a superfície. Há lugares no seu planeta chamados cenote. São buracos muito profundos cheios de água. Aqueles de vocês que estiveram no Yucatán viram um em Chichén Itzá. No entanto, há outro cenote aqui, fora de Sedona, o Poço de Montezuma. Esse cenote foi um dos principais pontos de imersão para esses seres que estavam no subsolo e depois saíram quando as mudanças na Terra diminuíram. As lendas dos nativos americanos nesta área dizem isso. E sugerimos que você faça uma curta visita lá, pois é muito raro que um desses pontos de emergência do interior da Terra seja realmente visto na superfície.
Quando as mudanças da Terra diminuíram e esses seres emergiram para a superfície, eles viram algumas coisas interessantes. Este período de tempo que estamos falando é o que você chama de Grande Dilúvio. Foi também o tempo da destruição da Atlântida. Quando eles finalmente emergiram na superfície, eles viram que grande devastação havia ocorrido. Muitos humanos não sobreviveram. Muitas das espécies animais presentes também não sobreviveram. O que muitos dos povos indígenas encontraram foram grupos de seres que estavam lutando por território. Nos dias atuais, você chamaria esses seres de extraterrestres, mas nos tempos antigos esses seres eram chamados de deuses. Eles não eram necessariamente reverenciados como deuses, mas eram vistos como seres superiores. Esses deuses eram primariamente de pele clara, ou o que você chamaria de caucasiano. Os lemurianos nativos tinham um tom mais escuro e pele mais grossa. Quando esses povos antigos emergiram para a superfície e viram esses deuses lutando, eles sabiam que não era hora de liberar a informação lemuriana. Eles sentiram que a informação lemuriana seria usada para lutas de poder, e não para a paz. E então, naquele ponto, eles decidiram que manteriam o conhecimento com muita segurança até que sentissem que o mundo não o usaria para lutas de poder. Os nativos americanos protegem o conhecimento antigo. Os detentores dessa informação agora são os povos nativos americanos, bem como as tribos polinésias do norte e do sul do Pacífico. E mesmo que isso tenha acontecido há muito tempo e eles possam ter esquecido que eles estavam protegendo, há um conhecimento interior profundo dentro deles, pois eles ainda são os protetores da Terra. Isso é algo que eles sabem em um nível celular. O conhecimento que eles detêm não será liberado até que eles vejam o homem branco ou as outras pessoas começando a viver em paz. As profecias dos nativos americanos refletem essa ideia. Mesmo que eles não conscientemente saibam que eles mantêm esta informação, ou que eles ajudarão a liberá-la. Através de suas profecias eles dão informações que falam sobre quando o conhecimento será necessário. Portanto, haverá um processo automático que ocorrerá. Quando sua terra começar a se curar e a paz começar a se espalhar em seu mundo, energeticamente eles começarão a liberar as memórias e a informação. Quando eles veem que a cura da Terra está começando e que a paz é a principal coisa importante para os humanos, eles começarão, energeticamente e inconscientemente, a liberar a informação. Se você conhecesse um nativo americano na rua e pedisse informações, ele não saberia do que você fala. Muito poucos sabem o que estão protegendo. Geralmente é passado apenas entre os anciões da tribo e não vai mais longe. Agora, uma pergunta que você pode ter em mente é: qual é a natureza dessa informação? Podemos dizer com certeza que não é nada que você já não saiba. Muitas das informações simplesmente são verdade universal. Algumas das informações têm a ver com formas de controlar o ambiente. Quando dizemos controlar o ambiente, não nos referimos a finalidades negativas ou gananciosas, mas estamos falando de conhecimento que manterá o ambiente equilibrado. O que hoje é conhecido como a dança da chuva indígena é uma versão atual do antigo conhecimento de como controlar o meio ambiente. Agora você pode ver que, se esse tipo de informação invadisse a mente das pessoas que o usariam para manipulação, isso poderia causar muitos danos. A ideia básica da informação tem a ver com manter a unidade com o ambiente. Tem a ver com caminhar comum com a Terra, e tem a ver com o aproveitamento do poder da Terra. A Terra é um ser poderoso, na verdade, mais poderoso que qualquer um dos seus reatores nucleares. Se essa energia fosse aproveitada e usada para propósitos negativos, significaria a destruição do seu planeta. Por isso que o conhecimento foi enterrado profundamente nos povos nativos. Isso não significa que nenhum de vocês o carregue. Neste ponto, as raças e os diferentes povos do seu planeta se misturaram muito. Cada um de vocês tem um pouco desse conhecimento dentro de você. Alguns de vocês talvez tenham um pouco mais que os outros. Imagine todo esse conhecimento como um grande quebra-cabeça. Imagine que cada um de vocês tem partes separadas do quebra-cabeça. O conhecimento será desbloqueado quando todas as suas peças se unirem. E assim, nesse sentido, existe um mecanismo de segurança embutido.
Quando você chega a lugares como Sedona, esse conhecimento interno que você carrega é ativado. Sedona é um dos lugares que podem ativar fortemente esse conhecimento interior. Há uma coisa que todos vocês perceberão quando saírem de Sedona, mesmo que não estejam conscientes disso. A única coisa é que você se sentirá mais conectado a uma parte da Terra ou a ela mais. Você levará um pequeno pedaço de Sedona com você quando sair, e isso ajudará a manter sua conexão com a Terra. Por favor, saibam que aquilo a que você está exposto na filosofia nativa americana atual é diferente do que era nos dias antigos, mas, no fundo da informação atual, está a informação antiga. Por isso, pedimos que você esteja consciente de ser uma extensão viva da Terra. Seja uma parte da Terra mais do que você já teve antes. Quando você se torna parte da Terra, você ressoa em uma certa frequência que combina com a vibração da Terra. Então uma porta se abre entre você e a Terra. Quando essa porta se abre, o antigo conhecimento é passado para você. A vibração da energia da Terra ajuda a desencadear esse conhecimento que está dentro de você. A porta será aberta. O que estamos prestes a dizer pode soar como um paradoxo. Era muito importante que os humanos se afastassem cada vez mais da Terra ao longo do tempo. Ao se distanciar de ser um com a Terra, você tem protegido a antiga informação que pode ser ativada somente quando você é um com a Terra, pois é quando a porta se abre. Mas esse ciclo está começando a chegar ao fim. Mais e mais pessoas estão começando a se sentir atraídas pela Terra, e ao fazê-lo, começam a combinar suas vibrações com as da Terra. Então a porta se abrirá. Mas a porta não se abrirá até que o planeta esteja pronto para o conhecimento. Quando essa porta se abre, você notará várias coisas. Você vai notar mais e mais pessoas se sentindo inexplicavelmente atraídas para lugares onde há muita terra ou terra. Você pode encontrar mais e mais pessoas se mudando das cidades. Você também vai notar mais respeito pela terra. Essas coisas estão começando a acontecer agora. Há uma preocupação ambiental muito forte em seu planeta. Você está vendo as pessoas estarem muito preocupadas com a reciclagem. Isso está dizendo que você está voltando agora mais perto da Terra. Ao começar a respeitar mais a Terra, você sentirá energia interior ainda mais forte e essa porta começará a se abrir um pouco. Você também vai notar uma mudança na consciência do seu povo. Eles se tornarão menos focados em seu mundo imediato e se tornarão mais focados no mundo como um todo. Todas essas coisas estão começando a acontecer. Esta é uma indicação de que você está começando a abrir a porta. Você também encontrará um interesse ainda maior em estudos sobre os índios americanos ou estudos de povos indígenas, digamos. Essa será outra maneira de trazer seu povo de volta à Terra. O crescimento que você experimenta individualmente vai para a consciência coletiva e ajuda ao todo. Então, mesmo que isso pareça uma jornada pessoal para você, você também está sendo útil à humanidade. Quando você passa tempo perto da Terra e conta a seus amigos sobre isso, eles também serão tocados. Até a pessoa que se senta ao seu lado no metrô, de alguma forma, mesmo de maneira pequena, é beneficiada. É assim que a união do seu planeta será realizada, cada um de vocês seguindo sua própria missão de visão. Portanto, gostaríamos de aproveitar esta oportunidade para agradecer a cada um de vocês pelos presentes que estão dando à sua terra e à consciência coletiva. A energia em jogo é muito curativa. Quando você está caminhando, cantando e se divertindo, isso é tremendamente curativo. Gostaríamos de aproveitar esta oportunidade para abrir a discussão para perguntas. Questão: eu estou realmente feliz em ouvir o que você está dizendo sobre se reconectar à Terra, abrindo a porta para a Terra. Estou sobrecarregado de emoções porque tenho recebido visões sobre o conhecimento. Eu estava meditando quando uma visão de um campo verde na América veio à minha mente. As palavras grande espírito vieram à minha mente e o jeito americano em harmonia com a mãe natureza também estava em minha mente. Eu sinto que eu era um índio americano nativo em uma vida passada. A visão do campo verde foi um caminho para você começar a ressonar com a terra.
Essa experiência foi especificamente orquestrada pelo seu eu superior, a fim de permitir que você comece a combinar sua vibração com a vibração da Terra. Uma vez que você combine sua vibração com a da Terra, você naturalmente terá lembranças de outras vidas ou experiências quando sua vibração foi combinada com a da Terra. Então você estava se preparando para se abrir e receber ainda mais conhecimento do seu passado. Esses sentimentos de vidas passadas vêm do seu eu superior, da Terra, de muitos lugares diferentes. Vamos sugerir um exercício para você. Quando você estiver fazendo uma cerimônia, feche os olhos por um momento e finja pensar em outro momento em que você fez algo muito semelhante. Deixe-se levar novamente. O que você recebe será a emoção de outra vida, uma vida indígena. Finja que você pode sentir a emoção que você pode ter sentido centenas de anos atrás. Isso vai ajudar a abrir as portas também. Questão: eu li em algum lugar que existem outros tipos de cristais que foram usados como cristais de cura na Lemúria. Estes são diferentes dos cristais semente. Um cristal semente é como um computador. Os cristais laser, ou cristais de bastão, não armazenam tantos dados e energia de transformação. Se você estivesse usando um cristal de bastão para curar alguém, quando você o colocasse sobre a pessoa, ela extrairia a negatividade, transmutaria essa energia negativa e a devolveria à pessoa como energia positiva e de cura. Essa é uma maneira de usá-lo. Os cristais são os tipos de ferramentas que irão trabalhar com você através da sua imaginação, para que você possa direcioná-los a fazer o que você quiser que eles façam. Questão: então os cristais sementes são totalmente diferentes dos cristais de bastão? Bem, eles têm uma estrutura molecular quase idêntica. A principal diferença está no nível metatômico, portanto, pela visão, você pode não ser capaz de dizer a diferença, mas a intuição poderia lhe dizer. Questão: os cristais sementes estão sendo descobertos no mundo e existem muitos deles. Às vezes, você entra em uma loja de cristais e encontra um cristal semente. Eles são raros. Questão: existe alguma maneira de distinguir um cristal semente de cristais comuns? Eles têm uma aparência gelada e é difícil dizer se está na superfície ou se penetra completamente. Eles parecem gelo gelado. Questão: isso significa que o cristal não é transparente, mas está nublado por dentro? Não é o que você consideraria quartzo nebuloso, quando você pensaria que o interior está nublado. Os cristais semente parecem quase como se estivessem nublados na superfície e eles se sentem diferentes. Eles são mais ásperos. Questão: ouvi dizer que algumas civilizações antigas usavam dispositivos que constituiriam em termos atuais em um computador. Eles estavam usando cristais semente para armazenar informações. Eles estavam usando um tipo semelhante de cristal. Existem apenas algumas diferenças muito pequenas. Os cristais usados como cristais semente são programados para fornecer as informações de maneira diferente ou em uma frequência diferente daquelas usadas simplesmente para armazenamento de dados. Quando os cristais sementes liberam informação para outros cristais, eles têm que liberá-la em uma certa frequência, quase como num mostrador de rádio, para que os outros cristais possam pegá-lo e depois incorporar a informação. Os outros cristais operam em uma frequência ligeiramente diferente. Questão: você está falando de cristais semente, às vezes disponíveis em lojas de cristal, que foram semeados por alguma outra consciência, isso está correto? Sim. Questão: estamos falando de lemurianos, correto? Sim, mas os atlantes também. Existem cristais semente atlantes e lemurianos. Questão: poderiam estes cristais sementes, que são bastante pequenos, ser realmente semeados com códigos de acesso que permitiriam o acesso aos grandes cristais sementes que ainda não foram descobertos ou que ainda estão enterrados? Em outras palavras, eles precisam conter todo o conhecimento. Muito bom. A resposta é sim. Os cristais semente menores podem ter uma certa senha de frequência que pode permitir ao usuário obter acesso a um mainframe, os cristais maiores no fundo da Terra que armazenam todos os dados.
Um usa os pequenos cristais para abrir uma porta para os grandes cristais, como obter informações dos bancos de dados de mainframe usando seu computador pessoal para entrar neles com uma senha. Agora você vai gostar disso. O lugar que vocês chamam de Shambhala contém esses imensos cristais que chamamos de mainframe. Questão: senti muita energia em torno de Catedral Rock, mas quando fui ao Bell Rock pela primeira vez, senti um bloqueio de energia e senti o mesmo ontem. Significa que eu tenho um problema porque eu não consegui obter a energia de Bell Rock. Nós diríamos que Bell Rock é o masculino e Catedral Rock representa o feminino. Sua energia feminina, ou sua fêmea interior, era como uma esponja faminta quando você foi à Catedral Rock. Sugou toda essa energia feminina. Você viaja há tanto tempo e usa muita energia masculina. A Terra sempre lhe dará o que você precisa, então você estava sendo alimentado com a energia feminina. Porque você tem usado muito da sua energia masculina ao longo do mês passado, sua vibração foi combinada com o Bell Rock, então você realmente não notou uma grande diferença. Questão: a energia de Bell Rock é melhor acessada através do movimento físico, enquanto a energia do outro vórtice é melhor acessada através da meditação. Muito bom ponto, sim. Nós concordamos. Questão: então, é melhor escalar o Bell Rock. Algumas pessoas, como o canal, que apenas sentam em Bell Rock, encontram a energia muito intensa. Ela precisa se mover para mover a energia. Questão: eu gostaria de saber por que as pessoas deste grupo se reuniram. Bem, você já fez viagens semelhantes a isso antes. Pode parecer uma resposta um pouco esotérica, mas quando você viaja com certas pessoas, a combinação de suas energias pode agir como uma chave para abrir uma porta. Se todos vocês pensarem uns nos outros e nas jornadas que vocês fizeram ao redor do planeta com uma outra pessoa, vocês literalmente formaram uma rede de sua energia ao redor do planeta. É como se você tivesse pavimentado uma estrada ao redor do planeta. Como a estrada fica pavimentada e você caminha ao longo dela, separadamente ou em conjunto, você estará realizando muito mais serviços para o planeta do que você imagina. Vocês todos viajaram juntos, como nativos americanos. Isso é bem óbvio. Mas quando vocês viajaram juntos naquela época, você era um buscador. Você era um jovem no caminho. Desta vez, embora você possa discordar de nós, vocês não são mais aqueles jovens que buscam. Você está, nesta jornada, devolvendo o que foi dado a você há muito tempo. Você não precisa fazer nada específico para conseguir isso. Simplesmente sendo seu eu natural e sendo alegre, você está retornando presente. Uma vida compartilhada há muito tempo. Apenas para satisfazer um pouco a sua curiosidade, acabamos de lembrar uma história interessante para contar. Percebemos uma vida, talvez 1200 anos atrás nesta área, ou mais precisamente no Grand Canyon. Todos vocês eram nativos americanos e vocês haviam mergulhado fundo no canyon para sua jornada e então o seguiram o que hoje é chamado de Rio Colorado. Percebemos que você era bem jovem. A tribo em particular a qual você pertencia permitia que uma busca de visão ocorresse quando as crianças entravam na adolescência, mas esse era um tipo de busca de visão que você não fazia sozinho. Você fez isso com aqueles próximos a você. E assim todos vocês foram nessa busca de visão. Nós vemos você sentado perto do fogo. Você está sentado encostado em uma parede no canyon. A imagem é muito clara. Nós vemos um de vocês cutucando o fogo com um pedaço de pau. Você é muito emocional. Você está quase chorando. Você está agradecendo o grande espírito por trazer todos vocês juntos. Você está sentindo que, se você morresse naquele exato momento, teria vivido uma vida plena e rica. Todos vocês concordam. Isso se torna muito emocional. Foi então que a gratidão brotou dentro de você tão fortemente. Todos vocês juraram que um dia vocês devolveriam ao universo aquilo que foi dado a vocês. Isso é o que você está fazendo agora. Mas vamos contar um pequeno segredo. Você gosta tanto de fazer isso que você fez algumas vezes também, em algumas vidas diferentes. Há dois que não estão aqui agora que estavam lá então.
Aqueles dois não estão vivos agora, mas estão servindo como guias para todos vocês. Questão: você pode nos dizer quem são essas duas pessoas que estão servindo como guias agora? Você quer dizer na forma em que eles estão agora, pois servem como guias. Primeiro de tudo, vamos dizer uma coisa sobre guias. Sua aparência realmente não importa para eles, então eles vão ter uma aparência que seja significativa para você. Nós vemos uma dessas duas pessoas muito claramente. Ele está tomando a forma de um índio muito velho. Na vida que estávamos contando, ele estava com você perto do fogo quando jovem. Mais tarde, nessa vida, ele se tornou o xamã, ou homem medicina. Ele estava com cada um de vocês naquela vida quando você morreu, e ele levou você para o outro mundo. Então ele viveu mais do que o resto de vocês viveu. Enquanto cada um de vocês morria, ele comungava com seus espíritos e ele fez uma promessa de que ele sempre estaria ligado a você. Você pode chamá-lo de Urso Trovão. Questão: nós éramos Hopi naquela época. Nós diríamos que você era uma tribo ligada aos Hopi. Sim. A tribo Hopi se dividiu em outros grupos. Mas nós diríamos de todas as tribos que poderíamos nomear, Hopi seria o mais próximo. Questão: eu tenho intuitivamente sentido uma conexão com Lazarus e Babaji enquanto faço esta jornada. Estas duas entidades que você menciona e que estão servindo como guias espirituais para essa jornada, estão conectadas a esses seres? Existe uma conexão, mas teríamos que descrevê-lo. Lazarus é uma consciência de grupo, representa uma coletividade, como o que você chama de Germaine. Mesmo que você possa representar Babaji como uma pessoa, também chamaríamos a consciência de Babaji como uma consciência coletiva. Essas duas consciências energéticas têm fortes conexões com a Lemúria, pois foram algumas das forças orientadoras que ajudaram a preservar a informação. E assim, quando você está começando a acessar essa informação, é muito provável que você seja atraído por Lazarus ou Babaji. Todos vocês atrairão para você as entidades com as quais você tem conexões do passado. Questão: eu gostaria de saber sobre essa visão particular da qual você acabou de falar. Tenho a sensação de que todas as pessoas que se juntaram eram meninos. Havia mulheres ou meninas que participaram da busca pela visão. Você está certo que eles eram todos do sexo masculino, sim. Porém, se você se lembra, nós dissemos que havia dois que não estão aqui com você agora e nós lhe falamos sobre um deles que está se manifestando como o velho guia índio. A outra era a irmã gêmea de um de vocês. Ela era uma pessoa doente e não podia ir a esse tipo de passeio. Pelo menos tradicionalmente, as viagens eram para todas as mulheres ou todos os homens. Mas ela queria muito estar com você. Então ela se projetou para você através de sua consciência enquanto você estava fazendo a jornada. De certo modo ela estava com você, mas não fisicamente. Havia um vínculo muito forte entre vocês. E então ela, como segunda guia, está aparecendo para você como uma jovem índia. Você pode se referir a ela como Little Deer ou Pequena Gazela. Ela foi chamada Pequena Gazela porque ela era muito frágil. Questão: quando nós estávamos andando nas ruínas hoje, você disse que havia um cervo na área, e eu realmente gostaria de ver um cervo. Eu acho que isso tem algo a ver com este guia espiritual. Sim. Questão: eu gostaria de colocar cristais em uma área onde eles ajudariam a liberar o conhecimento antigo que foi enterrado. Bem, aqui está um exercício para você. Quando todos vocês eram nativos americanos, você sempre foi ensinado ou sempre soube ler os sinais da natureza para saber quando era apropriado fazer alguma coisa. Amanhã, leve um ou dois desses cristais com você e esteja ciente dos sinais do universo que lhe dirão quando é hora de enterrar o cristal. O sinal será manifestado na natureza de alguma forma. Pode ser uma formação intrigante de rochas, ou pode ser a observação de um animal. Torne-se o índio que você é e saber aonde colocá-lo. Sentimos que você pode entrar em contato com um ou dois lugares que serão apropriados. Não podemos dar mais informações do que isso, já que é a sua visão. Questão: eu costumava gastar muita energia tentando forçar as coisas a acontecerem, mas achei que não era necessário.
Apenas ser eu mesmo e ser um com o universo é tudo o que preciso fazer. Fiquei realmente impressionado com a emoção quando me dei conta de que sou de fato Deus. Sim, você acabou de abrir a porta um pouco mais. Mais cedo nesta noite, estávamos lhe dizendo como certas pessoas que estavam vivas na Lemúria se ofereceram para ir ao interior da Terra para esperar até que as mudanças na Terra diminuíssem e então emergissem. Algumas pessoas emergiram da Terra em Sedona, algumas na área do Monte Shasta na Califórnia, alguns emergiram da Terra nos Himalaias, alguns na Grã-Bretanha e outros no Peru. Há uma série muito complexa de túneis subterrâneos que correm entre algumas dessas áreas. Questão: existe um túnel subterrâneo que liga o Peru e o Himalaia? Sim. Ainda existe, mas está camuflado. Questão: muitas vezes ouvimos historias sobre a existência de Shambhala no interior da Terra. Esses túneis têm a ver com a ideia de Shambhala? Sim, Shambhala seria considerada, para usar uma analogia, a estação central de trem que conecta todos os túneis. Questão: os túneis estão completamente intactos. Eles são mantidos. Alguns deles se desintegraram, mas existem os primários que ainda existem e são mantidos por aqueles que vivem embaixo deles. Questão: por que os túneis foram construídos e quem os construiu? Até certo ponto, eles não foram construídos, mas naturalmente formados. Questão: então eles são formações naturais, conectando cavernas subterrâneas? Sim, e para ser mais específico, quando um planeta é formado, eles geralmente deixam pontos de conexão entre áreas de vórtice. A melhor maneira de descrever isso seria a seguinte: vamos dizer que você tem um planeta que está sendo formado e está muito quente e está girando rapidamente. À medida que a energia desse planeta começa a se formar, áreas naturais de vórtices aparecem, ou campos de energia são formados. Se um ponto de vórtice se forma aqui, sempre haverá um no lado oposto também, então esses pontos de vórtice estão energeticamente conectados. Eles estão conectados através da Terra. Assim como o planeta estava se formando, a Terra se formou em torno dos pontos de vórtice, que são túneis naturais que levam de um ponto a outro. Quando um planeta se forma, há quase sempre túneis naturais que conectam os principais centros de energia. Então eles são naturais, sim, mas eles foram mantidos o tempo todo. Se os pontos de vórtice mudarem em seu planeta, alguns dos antigos túneis podem se desintegrar. Questão: mas se formos para o ventre do planeta, a pressão mudará e a temperatura ficará mais quente. Qual será o efeito dessas condições? Você nunca conseguiria entrar nesses túneis, nesse pensamento vibracional. Quando falamos sobre as jornadas que você percorreu nos túneis, falamos de tempos em que você não tinha essa frequência. Sua frequência era muito diferente. Era mais acelerada. Coisas assim não afetam uma entidade que está mais acelerada em sua vibração. Além disso, alguns desses túneis não são tão profundos quanto você pensa que são. Eles provavelmente estão apenas na parte do manto da Terra, e isso é tão espesso quanto a casca de um ovo em relação ao ovo inteiro. E, relativamente falando, uma área muito, muito fina. Questão: mas isso parece contrário ao que você disse sobre os túneis conectando pontos de energia no outro lado do planeta. Sim, muitas vezes é difícil descrever isso porque implica algum movimento interdimensional. Isso será um desafio, mas deixe-me tentar. Pode ser uma discussão sobre a gravidade. Suas percepções da realidade estão muito ligadas ao campo gravitacional da Terra. Quando você muda seu relacionamento com o campo gravitacional da Terra, você muda suas percepções da realidade. Ao entrar na Terra, você está mudando sua relação com o campo gravitacional. Torna-se muito mais interdimensional. Não é linear. Então, se você tentar pensar nisso como linear, como se estivesse passando pelo centro muito quente da Terra, não faria sentido. Mas as definições de tempo e espaço tornam-se diferentes quando você entra na Terra. Talvez você tenha ouvido falar do almirante Byrd, que supostamente voou com o avião para os túneis da Terra. Ele viu muitas coisas que não deveriam estar lá, porque quando ele entrou na Terra, ele se desconectou da relação de tempo e espaço como você as conhece na superfície. Portanto, suas experiências não podem ser vistas com sua percepção da realidade. Não vai encaixar.
De certo modo, entrar na Terra e sair para o espaço são a mesma coisa. Basicamente significa que você muda sua percepção de tempo e espaço. Esperamos que isso não tenha sido muito complicado. Questão: então, se uma entidade pudesse passar através dos túneis subterrâneos, essa entidade seria um ser altamente evoluído? Não necessariamente. Nós poderíamos dizer formas de vida alternativas. É uma realidade muito diferente da sua. Diferente não significa necessariamente superior. Você se move através do ar e os peixes se movem através da água em sua realidade. Existem regras diferentes para ambientes diferentes. Houve alguns grupos orientados negativamente que tentaram usar esses túneis. Quanto maior sua vibração, mais facilmente você poderá acessar os túneis. Um ser mais orientado negativamente não poderia passar de um ponto a outro. Dentre todas as camadas estruturais que a Terra possui, os vórtices terão a relação mais direta entre si através da crosta, não através do centro da Terra. Por exemplo, se você disparar uma bomba nuclear em uma parte da Terra, as ondas de choque percorrerão a crosta e se encontrarão do outro lado mais rapidamente do que viajarão pelo planeta. Assim, os vórtices têm seu relacionamento um com o outro através do meio da crosta, não através do centro fundido da Terra. Agora, eu não quero fazer uma declaração absoluta, mas a relação que estamos falando que permitiu que o sistema de túneis fosse formado ocorre através da crosta. É a natureza de uma esfera. Questão: ouvi dizer que o sistema de grade energética que costumávamos estar, está mudando, e que a Terra agora está formando um novo sistema de rede. Isso é assim? Sim, isso é assim. As jornadas que todos vocês fazem estão ajudando a mudar a grade. Questão: então, estou correto em dizer que a localização dos vórtices não mudará, mas a localização das grades mudará? Primeiro, vamos dizer que no passado as localizações de vórtices mudaram porque muito disso tem a ver com a inclinação da Terra em seu eixo. Portanto, é possível que eles possam mudar, mas não percebemos uma alta probabilidade de que eles mudem, a menos que sua Terra faça uma mudança dramática em seu eixo. O modo como a grade está mudando pode ser explicado da seguinte maneira. Nós gostamos de falar sobre essa grade como sendo uma tapeçaria que envolve o seu planeta. Imagine que esta tapeçaria tenha um design muito simples. O que está acontecendo é que a tapeçaria vai de um design simples para um mais complexo, permitindo mais das facetas de quem você é, ou reflete, na grade, na tapeçaria. Desejamos-lhe magníficos sonhos esta noite. Muito amor para cada um de vocês e boa noite. Tradução para o português por Felipe Lefil, wildeldorado.com. Música: Lemurian Homecoming, Undersalt. Nota: esta sessão apareceu na edição de junho de 1993 do TC Dona Journal of Emergency. Copyright 1994 pela Royal Priestess Edge, todos os direitos reservados. Para mais informações, escreva-nos para P.O. Box 30973, Phoenix, Arizona 85046.